Meus queridos irmãos, irmãs e amigos, que costumeiramente nos dão o prazer da sua audiência, é com grande alegria que se renova em nós a satisfação deste reencontro. Por isso recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar mais uma lição importante, que é da autoria do ilustre pastor Leandro Silva e que tem como título Pilatos e Herodes, exemplos de oportunidades perdidas. Quais são os objetivos do presente estudo? Primeiro, conhecer a posição política, bem como destaques na vida desses personagens que participaram da história temporal de Jesus Cristo. Também perceber que tanto Herodes na infância de Jesus quanto Pilatos nos dias da crucificação perderam a oportunidade de crer no Salvador. E por fim praticar, reconhecendo que nenhuma glória deste mundo, fama, posição, deve nos afastar da presença de Jesus Cristo, nosso Salvador. Esta lição tem como texto áureo o versículo 48 do capítulo 4 do Evangelho de João, que leio, abro aspas. Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Alguns textos bíblicos inspirativos. Começamos por Mateus, capítulo 27, versículos 13 a 26. Então Pilatos lhes perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual desses vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem: Não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar a Jesus. Então perguntou o governador: Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Então perguntou Pilatos: Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos eles responderam: Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o! Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 7 e 8. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido.
enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Como introdução, o ato de escolher é uma das ações que realizamos diariamente, desde o despertar até a hora de dormir. Passamos o dia decidindo questões e coisas. Algumas decisões são triviais, como que roupa vestir ou o que comer. Outras exigem mais reflexão, como qual carreira escolher, que curso realizar, para qual local desejamos viajar. E também tomamos decisões que são tão importantes que podem mudar o curso de nossa vida inteira. Por isso, quando nos deparamos com oportunidades, precisamos ter em mente exatamente com o que estamos lidando para podermos escolher da melhor forma possível, ou pelo menos evitar errar ao máximo. O dicionário de Oxford define a palavra oportunidade como uma ocasião favorável, ensejo, conveniência, representa a qualidade de oportuno. Uma oportunidade é vista como um acontecimento oportuno capaz de melhorar o estado atual de um indivíduo, uma situação nova que traga benefícios. Segundo o dicionário etimológico, a palavra vem do latim opportunitas, ou oportunos, vem da união do prefixo ob em direção a e da palavra portus, porto de mar. Originalmente a palavra era usada apenas para representar os ventos mediterrâneos que colaboravam para os barcos à vela partirem ou de chegarem a um determinado porto. Os ventos eram oportunos ou inoportunos a uma determinada intenção. Podemos resumir então que oportunidade é um vento que bate e sopra em nossa direção, nos convidando para tomar uma decisão de segui-lo, aproveitando sua força, ou nos recusarmos a seguir, tomando um caminho contrário. Toda oportunidade estará nos levando para um determinado porto. E precisamos decidir se queremos ir nessa direção ou não. Quando Jesus esteve nesta terra, viveu como um ser humano normal. Nasceu, cresceu, aprendeu da cultura judaica e de todas as outras culturas que o cercavam naquele período da história. E muitas pessoas tiveram contato com Jesus, além de seus pais terrenos, José e Maria, e seus parentes de sangue, como primos e irmãos, além de outras pessoas que tiveram o privilégio de ter contato e amizade do Filho de Deus aqui na terra. Vamos falar dos reis Herodes e do governador do Império Romano, Pôncio Pilato. Vamos agora para o tópico 1, Herodes o Grande. A história nos mostra que este Herodes, que reinava na época do nascimento de Jesus, era Herodes o Grande. Mas quando se pergunta sobre quem foi Herodes, é necessário saber que existem diferentes Herodes citados na Bíblia. Todas as pessoas que tiveram esse nome eram descendentes de Herodes o Grande. Ele teve muitos filhos e netos, frutos de seus casamentos com várias esposas, sendo o progenitor de um grande clã. Herodes o Grande nasceu em aproximadamente 73 anos antes de Cristo. O rei Herodes ficou conhecido por suas construções. Ele não apenas construiu em seu próprio território,
mas também empreendeu em cidades estrangeiras. Sua principal obra pública, sem dúvida, foi a reconstrução e ampliação do Templo de Jerusalém. Foi esse o templo mencionado por todo o Novo Testamento. Herodes o Grande tinha uma reputação a zelar e mantinha com todas as forças sua posição de um reino independente dentro do grande Império Romano. Mas essa posição era muito frágil, na verdade, pois a simples menção de que poderia existir outro rei dos judeus que não fosse ele mesmo, e ainda profetizado pelas escrituras judaicas, o fazia tremer e gelar de medo. Sua resposta foi imediata, e assim como no Antigo Testamento, o faraó mandou matar as crianças que podiam ameaçar seu trono um dia. Assim também Herodes mandou matar as crianças, tentando atingir a Jesus, ao invés de conhecer e aprender mais sobre o Rei dos Reis. Ele escolheu manter sua vida de aparência. Aplicação. As pessoas que vivem de aparência podem demonstrar por fora que são fortes e bem estáveis, mas por dentro são frágeis e não suportam a menor menção de divergência ou posição contrária ao que pensam ou falam. E quando essas pessoas precisam escolher, normalmente usam de qualquer método para manter suas aparências e eliminar o que ou quem é contrário. Existe alguma área de sua vida na qual você viva de aparência? Tópico 2. Herodes Antipas. Este Herodes era o filho mais novo de Herodes o Grande. Ele também é conhecido como Herodes o Tetrarca. Ele casou-se com Herodias, a esposa de seu meio-irmão, Herodes Filipe I. Herodes Antipas é mencionado no Novo Testamento com destaque. Ele governava sobre a Galiléia e a Pérea nos tempos de Jesus. Foi ele quem aprisionou e executou o profeta João Batista. Confira lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 28. Também foi a ele que Pilatos enviou Jesus para ser julgado. Confira em Lucas, capítulo 23. A Bíblia diz que Herodes Antipas ouviu a fama de Jesus Cristo. Ele até começou a sugerir que Jesus fosse João Batista, que retornou dos mortos. Isso está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 16. Depois ele procurou matar Jesus. E alguns fariseus aconselharam o Senhor a fugir. Mas Jesus não se intimidou diante das ameaças de Herodes Antipas. Jesus mandou um recado ao governante da Galiléia dizendo que o tempo que tinha à sua disposição não dependia dele. Naquela ocasião, o Senhor se referiu a Herodes Antipas como uma raposa. Essa expressão serve para indicar como aquele governante era desprezível e malicioso. Herodes é mencionado mais uma vez com destaque por ocasião do julgamento de Jesus. Depois de ser preso, Jesus compareceu perante Pilatos. O governador romano da Judéia, por sua vez, se aproveitou da presença de Herodes em Jerusalém e o enviou a ele. Isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 7. Quando Herodes Antipas se encontrou com Jesus, ele ficou animado. Na verdade, ele até esperava poder presenciar um milagre. Ele interrogou Jesus de todas as formas. Mas o Senhor não disse uma única palavra.
Herodes Antipas foi a única pessoa com quem Jesus se recusou a falar. Então o tetrarca da Galiléia tratou Jesus com desprezo, escarneceu dele e o devolveu a Pilatos. Isso está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 8 a 12. Herodes escolheu brincar com Jesus e mudou de opinião várias vezes sobre o que fazer em relação a Jesus. E no final o desprezou. Até aquela ocasião, Herodes Antipas não tinha boas relações com Pilatos. Talvez fosse por causa da morte de alguns de seus súditos, por ordem de Pilatos, conforme narra o evangelista Lucas, no capítulo 13, versículo 1. Seja como for, o fato de Pilatos ter enviado Jesus fez com que a inimizade entre ambos acabasse. Uma aplicação. Por que Jesus não quis falar com Herodes Antipas? Será porque não queria perder tempo com um rei cruel e sanguinário? Talvez achasse que não valia a pena gastar o tempo argumentando com Herodes. Podemos especular aqui a razão do porquê Jesus não ter falado com Herodes Antipas. Mas Jesus demonstrou que quando estamos frente a frente com ele, precisamos decidir o que queremos, pois ele não tem tempo a perder com indecisos ou com pessoas que não sabem o que querem. Você está servindo a Deus de forma indecisa? Você sabe exatamente o que está fazendo ou pedindo para Deus? Deus honra a decisão. Tópico 3. Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos foi o governador romano da Judéia entre os anos 26 e 36 depois de Cristo. Ele ficou conhecido especialmente por ter sido aquele que condenou oficialmente Jesus Cristo. Isso significa que Pilatos era o líder da Judéia a serviço de Roma durante todo o ministério terreno do Senhor Jesus. Como governador por Roma, Pôncio Pilatos exercia controle sobre toda a província. Também estava sob sua responsabilidade o exército romano de ocupação. Isso significa que ele detinha poderes militares. Com relação à parte criminal, ele também dava a última palavra referente à aplicação de sentenças capitais. Dessa forma, ele poderia condenar ou absolver. Ele poderia até reverter uma sentença decretada pelo Sinédrio. Quando Jesus foi preso, ele foi conduzido até Pilatos. Os evangelhos não mostram Pilatos como alguém que desejava condenar Jesus. Jesus havia sido acusado falsamente de representar uma ameaça ao Império Romano. Porém, Pilatos não estava convencido disso. Pilatos ficou até impressionado com o fato de Jesus se recusar a responder às acusações que os líderes judeus representaram contra ele. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 2 a 5. O texto bíblico afirma que por 3 vezes Pilatos admitiu que Jesus era inocente. Confira lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 4 a 22. Também em João, capítulo 18, versículo 38, e no capítulo 19, versículos 4 a 6. Mateus registra algo interessante sobre isso. Ele fala que a esposa de Pilatos havia sido avisada em sonho sobre a inocência de Jesus. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 19. Certamente Pilatos tinha medo de piorar ainda mais
sua reputação com Roma ao condenar um inocente. Mas, por outro lado, ele também não poderia contrariar as autoridades judaicas, mesmo sabendo que Jesus havia sido preso por inveja. Isso está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 10. A situação delicada de Pilatos pode ser percebida da seguinte declaração dos judeus. Abro aspas. Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Fecho aspas. Confira lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 12. Ainda assim, ele tentou oferecer alternativas. Ele se propôs a castigar Jesus e soltá-lo, mas também não obteve sucesso. Sugeriu ainda a troca de Jesus pelo líder rebelde Barrabás, mas o povo preferiu soltar o criminoso, conforme está registrado em Marcos, capítulo 15, versículo 6, e em Lucas, capítulo 23, versículos 16 a 22. Quando percebeu não ter saída após tantas tentativas de decisões e oportunidades perdidas, Pilatos lavou as mãos perante o povo, num ritual inútil que indicava a sua intenção de se eximir da culpa pelo sangue de Jesus. Está lá registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 24. Aplicação. Pilatos perdeu a oportunidade de fazer o que era certo, mesmo com todos os sinais lhe dizendo ao contrário. O seu próprio instinto lhe dizia que Jesus era inocente. Mas para manter sua reputação, ele decidiu lavar as mãos em um ato que passou para a história como de alguém que não quis se envolver, quando na verdade já tinha se envolvido até o pescoço. Você já tomou alguma decisão, mesmo sendo contrária a tudo e todos? Vejamos a conclusão. Qual é a melhor escolha que podemos fazer na vida? Quais são as oportunidades que não podemos deixar passar? Estas são perguntas que vamos nos fazer sempre, em toda a nossa vida. Mas de uma coisa podemos ter certeza, sempre. Estar do lado de Jesus é sempre a melhor escolha. Nunca perca a oportunidade de se posicionar em direção à vontade de Deus. E assim você vai atracar nos bons portos, onde Jesus estará te esperando de braços abertos. Que Deus nos ajude. Amém.